Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, né, da nossa série das 5 feridas da infância. A gente está fazendo um resumão aqui desse livro da Lizzie Bourbeau. Vou deixar na descrição os dados certinhos para vocês, caso vocês quiserem comprar o livro, que eu acho que é muito importante, né, para você conseguir ser você mesmo. Para mim, foi de grande ajuda, né? Me permitiu identificar e logo poder aprofundar mais na ferida que eu tenho, né? Que eu identifiquei com a ferida do abandono. A gente pode ter 5, né? Porém, uma ou duas vão ser mais visíveis, assim, tanto a nível físico como a nível emocional. E hoje a gente vai estar falando da ferida de traição, que é esse corpo aqui. Um corpo físico, um corpo físico atrativo, né? Em homens, geralmente costas mais largas, e nas mulheres o quadril. Então vamos lá. A ferida da traição. Então a autora fala aqui: o término mais importante que se relaciona com a traição é a de fidelidade, que é o contrário de traição. Ser fiel é cumprir o compromisso, ser leal e devoto. Se pode confiar na pessoa fiel, mas quando perdem a confiança, sofre traição. Lembrando aqui, tá, que eu tô traduzindo na íntegra, está em espanhol o livro todo. Então, se escapar alguma palavrinha, me perdoem aí. Então, essa ferida, ela surge entre os 2 e 4 anos de idade, quando se desenvolve a energia sexual e aparece o chamado complexo de Édipo. Essa ferida se vive com o progenitor do sexo oposto. Então, se você é menino, você vai viver com a mãe, e se você é menina, você vai viver com o pai, né? Falando assim de famílias tradicionais. A alma que deseja curar é atraída pelo progenitor, com o que terá uma forte conexão de amor e uma atração mútua e intensa. E aí que também aparece um profundo complexo de Édipo. Não sei se vocês conhecem já, né, o complexo de Édipo e o complexo de Electra, quando, né, Freud descreveu que é quando a criança ela começa a desenvolver essa energia sexual, ela se sente mais atraída. Se ela é menina, ela se sente mais atraída pelo pai, que esse seria o complexo de Electra, e o menino se sente atraído pela mãe. Não sexualmente falando, né, no genital, senão que de energia mesmo, de energia sexual. Nessa etapa, os meninos e meninas fazem tudo o possível para ter o afeto do progenitor do sexo oposto e tentam, mesmo assim, protegê-lo, mesmo quando são decepcionados de não receber a atenção desejada. Essas pessoas geralmente tendem a comparar, sem parar, o seu parceiro com o progenitor do sexo oposto e criam numerosas expectativas do seu parceiro para compensar o que não receberam desse progenitor. Durante o ato sexual, é difícil para essas pessoas abandonar-se por completo, né? Se entregar por completo e se contém, pois eles têm medo do que o outro as posseia, né? Então vamos lá. A alma que se encarna com a finalidade de curar a ferida da traição, ela escolhe os pais que exercem a sedução com o próprio filho e que, por lo geral, se centram em si mesmos. Com esse tipo de progenitor, a criança é conduzida a sentir que seus pais a necessitam, a deseja e, sobretudo, o que o sexo oposto se sinta bem. Ele tenta por qualquer meio ser especial para o sexo oposto. Então ela dá um exemplo aqui, né, de um homem, né, que sofria da ferida de traição. Ele era muito manipulado, né, pela mãe, né, que falava, faziam comentários como que falavam para ele assim, que ele era o que fazia os sapatos brilharem de uma forma que ninguém mais conseguia, né. Tudo isso para conseguir que ele limpasse os sapatos. Então,
ele se sentia especial quando fazia essas tarefas e ele não percebia que ele realmente ele estava sendo manipulado mediante essa sedução, né? Sedução que a gente fala não é necessariamente para, né, só da forma que a gente já está acostumado a ouvir. Sedução aqui eles falam mais de tipo, com palavras você acaba, sabe, seduzindo, manipulando a pessoa. Então é assim uma forma de viver essa traição inconscientemente durante a infância, né? Então, gente, quando a criança começa a viver experiências de traição, se cria uma máscara para se proteger, igual que faz no caso das outras feridas, né? Essa máscara é a do controlador. O controlador que agora nos ocupa desenvolve essa conduta para se assegurar de que manterá seus compromissos, poderá ser fiel e responsável, ou para garantir que as outras pessoas mantenham seus respectivos compromissos. O controlador desenvolve um corpo que exibe força, poder e parece dizer: eu sou o responsável, podem confiar em mim. É possível reconhecer ao homem controlador por seus ombros firmes, pelo geral mais largos que seu quadril. Um sinal de que um homem sofre facilmente de traição é visível quando a parte superior do seu corpo parece, à primeira vista, emanar muita mais força do que o resto. Se você vê um homem com ombros fortes e grandes, bíceps grossos, peito saído assim, e uma camisa ajustada que delineie seus músculos, você vai saber que essa pessoa tem uma ferida de traição muito importante. E na mulher, essa força se concentra mais no quadril, né? Geralmente são pessoas com corpo bem firmes, assim, atrativos, né? Também é possível observar, em certos casos, o fenômeno inverso, só que não é muito comum, né? Ela fala aqui que também você pode encontrar, na verdade, homens que têm o quadril e as pernas mais grossas, mais fortes, e mulheres que é o contrário, que tem a parte das costas mais fortes também. Só que, e geralmente, quando ela observou isso, é porque a pessoa viveu com o progenitor no mesmo sexo, mas que não é muito comum, né? Então, nessas pessoas, não pode se dizer que quando elas têm mais peso, não se pode dizer que elas estão gordas, sabe? Porque elas não aparentam mesmo que elas estejam acima do peso. Senão, mais bem, os qualificaria como pessoas fortes. Esse tipo de pessoas não parecem grossas quando as vê pelas costas, né? Mas se você olhar as de frente, seja homem ou mulher, é possível que tenha um ventre avultado, assim, com mais volume, né? Essa é a sua maneira de exibir sua força, com um ventre que parece dizer, sou capaz. E nos países orientais, esse rasgo se conhece como a força de Hara. O olhar do controlador é intenso e sedutor. Quando olha a uma pessoa, ele tem o dom de fazê-la sentir especial e importante. Essas pessoas veem tudo rapidamente. Tipo, sabe aquela pessoa que já te olha e se você se identificar, você provavelmente é uma pessoa que olha pra pessoa e você é tão observador que você já entendeu como essa pessoa funciona, como ela é, sabe? A intensidade de seu olhar os ajuda a ver de uma vez e em conjunto tudo o que acontece ao redor. O controlador utiliza com frequência seus olhos para manter as outras pessoas à distância quando está na defensiva ou para fixar a imagem do outro e examiná-lo de uma maneira que intimida. Dessa forma, se protege para não mostrar sua debilidade ou sua impotência. Então, são pessoas que sempre estão se controlando elas sempre demonstram o que elas querem, sabe? Elas têm esse controle sobre elas. É possível reconhecer o âmbito que uma pessoa é controladora e teme ser traída pela parte do corpo que indica força e poder. Por exemplo,
Um quadril forte de uma mulher ou um homem. O ventre proeminente, a maneira de proteção, indica raiva ao sexo oposto, especialmente no terreno sexual. É provável que essa pessoa tenha se sentido abusada sexualmente quando era mais jovem, ou mais ainda, que tenha sido vítima de abuso sexual, o qual explica essa forma de proteção. E essa ferida, ela é bem delicada e complicada porque geralmente ela acontece em pessoas que realmente sofreram muito, né? Sofreram tanto quando crianças, que elas desenvolveram essa maneira de dizer para o mundo, né? Eu sou forte, eu sou capaz, eu cuido de mim mesmo. Geralmente, possivelmente, elas, desde pequena, elas já foram condicionadas a tomar conta tanto delas como de outras pessoas, né, da família. Enquanto ao comportamento e as atitudes interiores do controlador, destaca a força como característica comum a todos aqueles que têm a ferida da traição. Como é difícil para eles aceitar qualquer forma de traição proveniente deles mesmos ou de outras pessoas, fazem tudo o que está na sua mão por ser pessoas responsáveis, fortes, especiais e importantes. O controlador satisfaz assim seu ego, que não deseja ver quantas vezes na semana ele se traiciona a si mesmo ou traiciona a outros sem se percatar disso na maior parte das vezes. Porque trair é tão inaceitável que não deseja admitir que pode fazê-lo. Se é consciente de ter traído a alguém ao não cumprir a promessa, se justifica com todo tipo de desculpas, inclusive pode chegar a recorrer à mentira para evitar a verdade. Se você se reconhece nessa máscara do controlador e sente certa resistência ao ler essas linhas, é teu ego o que resiste e não teu coração. Porque no fundo você sabe que é uma dor. Só que as pessoas que têm essa máscara, que têm essa ferida, geralmente elas não querem voltar nessa dor, né, que eles já sentiram. E o ego o protege com todas as forças. Das 5 feridas, o controlador é o que cria maiores expectativas em quem os rodeiam, porque ele geralmente se previne tudo para poder controlar, né? As suas expectativas têm a finalidade de comprovar se fazem bem o que devem fazer, já que isso dá confiança a eles. E também é muito ágil para adivinhar as expectativas dos outros. Com frequência pode dizer ou responder algo em função dos desejos dos outros, mesmo que não suponha geralmente que tenha a intenção de fazer o que acaba de dizer. Quando, por exemplo, se estão 2 pessoas conversando, ele consegue, antes mesmo de eu falar, a pessoa consegue saber o que eu tô pretendendo e ele pode concordar, né, com isso, mesmo que ele não deseje fazer isso depois, né. O controlador tem uma personalidade forte, afirma que acredita com força e espera que os demais aceitem o que ele pensa. Se forma rapidamente uma opinião sobre alguém ou algo e está convencido de ter a razão, dá sua opinião de maneira categórica e deseja a toda custa convencer os outros. Utiliza com frequência a expressão, tá me entendendo? Essa expressão. O controlador, ele é rápido nos seus atos, compreende ou deseja compreender rapidamente e resulta difícil para eles tratar com pessoas que demora muito tempo, sabe, para explicar ou narrar alguma coisa, não tem paciência, né? Então, provavelmente vai te interromper e falar, vamos direto ao ponto, ou seja, não gosta que dá muitas voltas. Geralmente interrompe e responde, inclusive, antes do que o interlocutor tenha terminado de falar, porque ele não tem paciência. Mas também, se alguém se atreve a fazer a mesma coisa com ele, ele dirá rapidamente, me permite terminar, por favor, que eu não acabei de falar. Isso é bem comum, né? Então, só que, claro, ele faz com as outras pessoas, às vezes a pessoa tá se explicando e tal, por ele não ter paciência, pela pessoa ser um pouco mais lenta,
ele interrompe, só que quando é ele que tá falando, ele não gosta. Ele fala, espera eu terminar, por favor, sabe? Que eu ainda não acabei de falar. É uma frase bem recorrente. É uma pessoa talentosa, bastante talentosa e que atua rapidamente. Então ele se mostra com pouca paciência para as pessoas lentas. Um pai controlador exigirá que seus filhos sejam rápidos e aprendam com rapidez, já que isso é exatamente o que ele se exige a si mesmo, né? Então, para ele não existe outra maneira de aprender, ele quer que todos vá no seu próprio ritmo. Então, quando as coisas não funcionam segundo as suas expectativas, é fácil que ele se volte agressivo, ainda que não pareça estar, já que em realidade aparenta ser alguém seguro de si mesmo, forte e uma pessoa que não permite que a pisoteiem. Que a pisem, né? Acho que é essa a palavra. O controlador é o que tem mais alto e baixo no seu ânimo, né? No seu estado de ânimo. Então ele pode ir desde o momento você fala com ele e tá tudo é muito amoroso, né? Carinhoso, o que seja, e de repente vira o chip e ele fica um pouco frio e distante. O controlador deve trabalhar a sua paciência e a sua tolerância, sobretudo quando ocorrem situações que lhe impedem de fazer as coisas a seu modo de acordo com as suas expectativas. O controlador tende a se adiantar, é dizer, a tentar prever tudo para amanhã. Sua atividade mental é muito intensa, não para. São pessoas que deitam para dormir e a cabeça não para, ou seja, a sua exaustão não é física, é mental. Porque ele está sempre tentando prevenir, pensando em tudo para que saia conforme o pensado. Quanto mais profunda seja a ferida, mais desejará ter o controle e prevenir, sobretudo para evitar sofrer a traição, né? E traição que a gente tá falando aqui não é essa traição de amorosa, sabe? Pode ser qualquer coisa, pode ser... Bom, vai sair mais exemplos aqui, eu já vou falar. Geralmente ele se impacienta, se termina um trabalho com atrasado, ou que alguém lhe prometa um trabalho e o entrega tarde. Essa dificuldade ele vive principalmente com pessoas do sexo oposto, né? Com as quais se enerva, fica mais nervoso mais rapidamente que com pessoas do mesmo sexo. É difícil para eles delegar uma tarefa e depositar confiança em outros. Geralmente está sempre verificando se está tudo ok, se estão fazendo do jeito que ele pretende. Também é difícil ensinar alguém como fazer as coisas quando essa pessoa é lenta, porque o controlador não tem tempo que perder. É mais exigente com quem os rodeia que com ele mesmo. Confia com maior facilidade nas pessoas do mesmo sexo e supervisa e controla adicionalmente as do sexo oposto, né? Cabe lembrar que a ferida da traição se desperta nele cada vez que tem em frente a si alguém que não cumpre com seus compromissos, né? Porque lá na infância essas pessoas foram se sentiram enganadas, né? Todo o tempo, né? E pode inclusive se dar por crianças que sabe essa historinha, né? Que a mãe fala assim, na volta a mãe compra e essa volta nunca chega, né? Quando a criança quer um brinquedo, alguma coisa, fala, na volta a gente compra. Ou seja, a criança pode se sentir traída aí também, né? Quando existe uma promessa e não se cumpre essa promessa. São muito exigentes com eles mesmos, porque eles necessitam demonstrar aos demais do que são capazes, vivem todo ato de covardia. É dizer, de falta de valor como uma traição. Tudo que, sei lá, se a pessoa prometeu que vai fazer tal coisa, para eles já pode ser algo, o que parece bobo, para eles já é algo tipo
de covardia mesmo e traição. Aqui. Deve realmente ter confiança na pessoa para que essa pessoa chegue a ser sua confidente, ou seja, eles não confiam praticamente em ninguém. Quando decidem confiar, né, essa pessoa pode confidenciar alguma coisa, mas é bem difícil. Só que quando é alguém que confiam a eles alguma informação, ele é o primeiro a dizer aos outros, né, o que falaram para ele. Só que ele vai se justificar que teve um bom motivo para poder contar, caso ele seja descoberto. O controlador gosta muito de dizer a última palavra e resulta fácil encontrar o que agregar a tudo, ou quase tudo, né? Se alguém fala alguma coisa, ele vai falar a última coisa para sentir que ele teve o controle da última palavra mesmo. Se ocupa muito dos assuntos dos outros, né? Como ele é rápido para ver tudo o que sucede ao redor e se considera mais forte que o resto das pessoas, se faz cargo de tudo facilmente. Acredita que deve ajudar os demais a organizar suas vidas sem se percatar de que atua assim para poder controlar. Quando o controlador se faz cargo dos problemas alheios, sente que os demais são mais fracos que ele, e essa é uma forma disfarçada de mostrar sua própria debilidade, sua própria fragilidade, né? O controlador é também muito sensível, mas esta sensibilidade não parece ser considerável, já que está muito tempo ocupando de demonstrar sua força. Geralmente são pessoas que não gostam muito de conectar com esse lado mais vulnerável, porque eles acham que se eles baixarem a guarda, facilmente vão ser traídos, né? O ego do controlador se altera facilmente quando alguém o repreende pelo que faz, pois ele não gosta de se sentir observado, sobretudo por outro controlador. E resulta difícil para ele tratar com pessoas autoritárias, pois acredita que querem controlá-lo. Rara vez admite seus medos e prefere não falar das suas debilidades. Ele quer fazer as coisas do seu jeito, mas para que os outros o reconheçam, o felicitem e, sobretudo, para que comentem o bem como que ele faz bem essa coisa, né? Não quer mostrar sua vulnerabilidade por medo de que alguém se aproveite e o controle. Prefere mostrar-se valente, audaz e forte na maioria das ocasiões. É complicado, né? Porque se você fica muito tempo nessa máscara de que eu sou mais forte, e isso te causa você mesmo muito, te cansa muito, né? Ser todo o tempo tão forte, e isso pode causar outras doenças até, que aqui ela explica depois. O controlador não aprecia as pessoas autoritárias, mesmo quando não se percata do número de vezes em que ele mesmo deu as ordens ou é decidido precipitadamente pelos outros. Quando alguém tenta convencer o controlador de uma ideia nova, é muito fácil que a sua reação seja de ceticismo, né? Fica meio cético. O mais difícil para ele é que o peguem por surpresa, sem ele ter tido tempo para poder se preparar. Porque ao não estar preparado, ele corre o risco de não ter o controle e, em consequência, de ser controlado. Isso para ele é complicado. Com o efeito de surpreender é uma emoção difícil para o controlador, a sua primeira reação será a de se distanciar e permanecer no seu estado de alerta, pois ele deve estar preparado para toda eventualidade e prefere pensar de antemão todas as possibilidades para estar pronto, para estar pronto. Não se percata de quantas vezes ele mesmo mudou de ideia e surpreendeu aquelas outras pessoas com quem ele estava por essas mudanças de última hora, né? Ele não se dá conta disso, que ele faz bastante. Quando é ele quem decide, ele se outorga o direito de mudar de opinião facilmente. Mas quando são as outras pessoas, eles ficam nervosos, não gostam, né? O controlador também ele é rápido para considerar hipocrisia nos demais, devido à sua grande desconfiança. Só que, devido ao seu comportamento manipulador,
com frequência se dirá que ele é o hipócrita. Ao controlador, o aterroriza que mintam para ele, né? Dirá, prefiro que me deem bofetadas que me mintam para mim. Só que ele mesmo mente com frequência, só que geralmente para ele, o que ele fala, ele não considera como mentiras, né? Que pelo geral são sutis, necessárias, segundo ele, para alcançar o seu fim e se justificar. Se alguém não confia nele, pensa que lhe traíram. Ou seja, ele se sente traído se alguém não confia nele. E para evitar esse sentimento doloroso de traição, ele faz tudo o possível para que as outras pessoas depositem sua confiança nele. Se você reconhece essa ferida em você, eu sugiro reiteradamente que esteja muito atento, já que a maior parte dos casos, o que mente não acredita que suas mentiras sejam realmente isso. E pior ainda, nem sequer se dão conta de que mentem. Poderiam, inclusive, perguntar a quem te conhecem bem se tem a impressão ou se percebem que você mente, né? O controlador tampouco pode tolerar as pessoas que fazem trapaça, sabe? Mesmo que ele mesmo o faça. Um exemplo que ela põe é quando jogam as cartas, por exemplo, dizem que quando jogam as cartas, diz que faz trapaça a modo de brincadeira, ou para saber se os outros se deram conta disso, né? E se faz trapaça, diz que sim, ele pode fazer trapaça na sua declaração de imposto e ele vai falar que todo mundo faz, que não tem problema. Então, de fato, a reputação do controlador é muito importante. Quando alguém faz ou diz algo que pode afetar a boa reputação que ele tenta manter, ele se sente insultado ou monta em cólera, né? Monta em cólera que fala como sente muita raiva e vive isso como uma grande traição. Pode mentir para poder conseguir salvar, né, sua boa reputação, ter reputação de confiável, responsável e que realiza bem seu trabalho é o que mais importa para ele. Quando fala de si mesmo, não se revela de tudo, senão que só do que lhe dá uma boa reputação. Então você talvez nunca chegue a conhecer realmente, né, porque geralmente não admite muito não as suas debilidades, né? As pessoas controladoras não gostam de se encontrar em situações às que não podem dar resposta a uma pergunta. Essa é a razão pela qual a maioria lhes interessa o conhecimento, assim como aprender sobre diversos temas. Então são pessoas com um grande repertório, né? Sobre quase tudo que você for conversar, geralmente ela sabe algo. Se sente insultado quando o outro se ocupa de assuntos deles, né? Sim, sem que ele tenha dado permisso. Então eles não gostam que você se metam nas coisas deles sem eles ter falado para você fazer. O que geralmente eles não pedem, né? Vamos ver aqui. Se alguém mais intervém ou responde por ele quando ele está presente, ele se sentirá igualmente insultado porque acredita que o outro não confia em suas capacidades. Porém, não se percata de que a frequência que ele mesmo intervém e fala pelos demais. Então, tudo, geralmente, como vocês estão vendo, tudo que ele faz acha que os outros fazem com ele, na verdade, ele também faz com os outros, né? Por exemplo, o homem controlador casado com a mulher dependente da ferida do abandono, geralmente lhe dirá como e por que fazer isso ou aquilo. Por desgraça, essa mulher sofre em silêncio. Cabe agregar que no casal,
em que tem um dos membros, né, que é controlador e o outro dependente, o controlador geralmente ele depende da debilidade ou da dependência do outro. E ele acredita que ele é forte porque controla, mas em realidade manifesta só outra forma de dependência. Quando dois controladores vivem juntos, se estabelece uma relação de poder, porque imagina, né? Nenhum nem o outro iria ceder nesse caso. O controlador também teme aos compromissos, o que provém de um medo ainda mais profundo. O medo a que se rompa, né? Um dos compromissos. Ele acredita que não cumprir com a sua palavra e se desfazer um compromisso com o que prometeu, enquanto que, ou seja, ele odeia se comprometer e em algum momento ter que desfazer esse compromisso. Para ele, isso ele vive como uma traição, né? Então, antes de fazer um compromisso, ele prefere não se comprometer, para não correr esse risco, né, depois. Muitas pessoas que têm a ferida da traição sofreram porque o progenitor do sexo oposto não cumpria com seus compromissos segundo as expectativas infantis, né, de um progenitor ideal. Então, a gente sabe que o controlador ele não confia facilmente, mas ele terá mais confiança se não há interesse sexual por detrás. Então, ele é muito sedutor, mas quanto mais profunda seja a ferida, mais preferirá que as pessoas do sexo oposto sejam apenas amigos mais que amantes, né? E o controlador será um exemplo, né, de controlador que é o favorito da sogra, né? Porque ele seguramente vai seduzir a sogra com muitas belas palavras. Quando ela fala aqui de seduzir, ela deixa claro, ela não se refere necessariamente à sedução sexual, já que o controlador utiliza a sedução em todos os âmbitos da vida. O maior medo do controlador é a dissociação em todas as suas formas. Para esse tipo de pessoa é sumamente difícil se separar do seu parceiro, o que vê como uma dissociação e representa uma derrota imensa. Se a decisão da separação provém dele mesmo, ele terá medo de trair o outro e ser acusado por isso, né, de traidor. E se provém do outro, ele acusará a si mesmo de ser traído. Por outra parte, a separação o relembra que não teve o controle sobre a relação. De fato, utiliza, né, que a gente fala aqui sobre as palavras também que a pessoa geralmente utiliza, ele utiliza muita palavra separado no seu vocabulário. Por exemplo, ele pode falar, né, eu me sinto separado do meu corpo. E ela fala aqui um exemplo de uma senhora que relatou em uma ocasião que quando surgiu um mal-entendido com o esposo dela, ela se sentia cortada em dois. Desesperada pelo medo, né, de ocorrer uma separação. Então, quando essas pessoas estão diante de uma situação assim difícil, elas podem ter esse sentimento, né, de dissociação. Então, é mais comum encontrar o tipo controlador entre os comediantes, humoristas, que fazem os outros rirem, né? Desfrutam sendo estrelas, mas desfrutam sendo, assim, pessoas estrelas, né? Que chamam a atenção e tal. O controlador, geralmente, ele tem a reputação de uma pessoa que ocupa muito lugar. Então, quando o controlador chega, né, é como que todo mundo fica em volta dessa pessoa, porque ela é uma pessoa muito... Bom, eles são sedutores, né, são pessoas muito carismáticas. Então, geralmente, ela controla, inclusive, o lugar que ela chega. Geralmente, ela já dá uma olhada em tudo e sabe passo a passo como fazer para manter o controle na situação ali. E pelo geral, não gosta que sua parceira, ocupe mais lugar que ele. Outra característica é a sua evidente dificuldade para se decidir quando acredita que escolher alguma coisa implica o risco de fazer perder algo, né? Então, para ele pode ser complicado.
Então, geralmente são pessoas que falam que pensam muito, são pessoas que pensam muito, mas quando está seguro de si mesmo, sobretudo, de ter o controle das coisas, da situação, ele não tem dificuldade nenhuma para se decidir, não. Então, a dificuldade para se separar se manifesta assim também no trabalho, né? Então, são pessoas que, se ele tem uma empresa, ele pode não admitir, por exemplo, se a empresa vai mal, geralmente não admite de jeito nenhum e pode até, inclusive, adquirir grandes dívidas, né, para não perder isso aí que ele apostava. Ou quando ele é empregado, quando ele é um empregado, um colaborador, ele geralmente ele ocupa lugares assim de diretivos, de líder, sabe? Lugares mais altos. Ele nunca, geralmente ele não vai estar como os outros. E sempre para ele é difícil deixar alguma empresa, né? Ele tenta ficar ali o máximo que pode. Devido a que o geral tem alma de líder, o controlador gosta de dirigir outras pessoas e tem medo de deixar de controlar. Quando o controlador deixa de controlar e só se ocupa de dirigir, ele se converte no melhor líder. Então, são pessoas que têm uma característica super favorável, né, para se tornar líder e tal. Só que sempre e quando não se faça desde o controle, né? Porque não é bom nem para ele, nem para os subordinados. A negação é outro grande temor para o controlador, já que para ele receber uma negativa significa ser traído. Sem embargo, não se dá conta do número de vezes que nega os outros e os elimina por completo da sua vida. Não dá outra oportunidade a quem ha perdido a sua confiança e com frequência não vai querer nem sequer dirigir a palavra a essas pessoas. Então eles levam muito a sério isso, né? Quando ele monta em cólera, como eu expliquei, né? Quando ele tá com raiva e, sobretudo, se as coisas não saem como de acordo com as suas expectativas, ele facilmente pode dar as costas a alguém em plena conversação, em plena conversa, e deixar essa pessoa falando sozinha, ou na chamada telefônica, ou numa conversa mesmo. Ele simplesmente abandona a conversa. Como o controlador é sedutor, a sua vida sexual, pelo geral, não é muito satisfatória, mais que em resposta da sedução. Essa é a razão pela que o controlador gosta de se apaixonar, é dizer, no aspecto bem apaixonado da relação. Quando a paixão começa a acabar, ele busca um meio ou uma ideia de acabar com essa relação e que venha do outro, porque assim não pode acusar ele, né, de traição. A mulher controladora, com frequência, ela tem a impressão de que os homens a enganam e se encontra na defensiva. Gosta de fazer amor, sobretudo quando a ideia é sua, né? Quando ela decidiu se deixar seduzir ou porque ela deseja seduzir a seu parceiro. O homem controlador, ele prefere fazer quando a ideia é dele. Quando o controlador, homem ou mulher, deseja fazer o amor e o outro não quer ou rejeita, né, por qualquer motivo, ele se sente traído e não pode compreender por que o outro, apesar de que o ame, não deseja se fusionar com ele e fazer amor. O controlador pode, inclusive, chegar a negar completamente a sua vida sexual e encontrar uma razão adequada para justificar a sua decisão. Dos 5 tipos de caráter, esse é o que, das máscaras, né? Ele é o que mais salga e condimenta, né, os seus alimentos. E também gosta muito de picante, né, de comida com pimenta e tudo mais. Às vezes as pessoas também podem sofrer de espasmofilia, que é muitos espasmos, sabe, quando dorme, ou até inclusive acordado mesmo. E também tem muitas outras doenças aqui que podem chamar, né, doenças que afetam o seu corpo físico. E é importante que você se percate de que o progenitor do sexo oposto com o que vive essa ferida, provavelmente ele viveu também essa mesma ferida com
o progenitor do sexo oposto dele também. Então, nada te impede de perguntar, né? Falar com... Isso é muito real também, falar com nossos pais sobre o que experimentaram com seus próprios pais quando eram pequenos, geralmente é uma experiência muito enriquecedora. Eu fiz isso, sabe? Quando eu estive no Brasil, eu quis entender mais como foi a infância do meu pai, porque quando você se entende, você para de culpar, né? Quando você culpava o outro de tudo, você para de culpar porque você fala... Na verdade, isso quando cai na sua mão essa consciência do que você está sofrendo, você tem a oportunidade magnífica de poder curar ali toda uma linhagem, né? Você vai poder... Ai, perdi a parte. Você vai poder dar um passo a mais e não estar repetindo, não passar isso para os seus filhos, né? Claro, sempre quando você decida cuidar disso, né? Então, meu Deus, já estamos há 40 minutos. Quanto mais profunda seja a ferida de traição, mais significará que você trai aos demais e o que traiciona a você mesmo, ao não confiar, ao não cumprir com você mesmo as suas próprias promessas. Então, gente, eu já vou acabando aqui, tá? Porque tá muito longo já o vídeo. As últimas características que ela põe aqui na última página são: o surgimento da ferida entre os 2 e os 4 anos de vida, perda de confiança ou expectativa não satisfeita na conexão, amor sexual e manipulação, a máscara de controlador, progenitor do sexo contrário, o corpo mostra força e poder, o homem com os ombros são mais largos que o quadril e na mulher o quadril mais largos que os ombros, peito ou ventre abombados. O olhar, mirada intensa e sedutora, olhos que veem tudo rapidamente. O vocabulário dissociado, separado, me entende, sou capaz, deixa que eu faço sozinho, não sabia, confia em mim, não confio. O caráter, se acredita muito responsável e forte, tenta ser especial e importante, não cumpre com seus compromissos e suas promessas, ou para cumprir tem que se esforçar. Mente facilmente, manipulador, sedutor, tem muita expectativa, estado de ânimo dispar, está convencido de que sempre tem a razão e tenta convencer os demais também. Impaciente, intolerante, compreende e atua rapidamente, atua como se fosse um ator para destacar. Comediante, difícil confiar nos outros, não mostra sua vulnerabilidade, é escéptico, teme a desfazer compromisso. Seu maior medo é a dissociação, a separação, a negação. A alimentação. Bom apetite, come rápido, põe sal e espécias nas comidas, tempero, pode controlar-se quando está ocupado, mas em outras ocasiões perdem o controle. E as doenças possíveis são doenças de controle, de perda de controle, agorafobia, espasmofilia, sistema digestivo, maus que terminam em ites ou herpes bucal. Então foi isso, minha gente. Obrigada por ter continuado até aqui. Um beijo, eu sei que ficou longo esse vídeo, mas ativa aí o sininho, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.